O que é a terapia multidimensional? Se você dá um Google aí, você vai encontrar várias terapias com muitos nomes semelhantes, que levam à multidimensionalidade. Mas terapia multidimensional só existe uma, e ela foi canalizada por uma terapeuta chamada Elaine Abiasi, onde ela canalizou essa terapia durante algumas décadas e depois se formou, se configurou a terapia multidimensional. Por isso que ela gosta de dizer que ela é uma co-criadora dessa técnica. Eu sou Aline Cruz Passuelo, eu sou terapeuta e formadora de novas terapeutas multidimensionais e estou aqui para te explicar um pouquinho o que é essa ferramenta, o que é a terapia multidimensional, que tem ajudado absurdamente a minha vida, os meus processos de cura e também os processos de cura das pessoas que têm passado pelo meu consultório. A terapia multidimensional, eu vou te dizer que eu só conheço hoje uma única ferramenta como ela, que é uma entrega total e profunda para a luz, o mundo da luz mesmo. Muitas ferramentas, as ferramentas que eu conheço, como Reiki, Theta Healing, apometria, várias ferramentas que eu mesma utilizo no meu consultório, a maioria, todas, eu ouso falar que todas dão margem ao erro. Por que dão margem ao erro? Porque o terapeuta precisa, aqui na 3D, fazer alguma ação. Nem que seja somente como Reiki, com a imposição de mãos, ou, né? O mental acaba sendo ativado. A glândula pineal, sim, que é uma forma de manifestar a espiritualidade aqui na Terra, sim. Eu não tô falando que é uma coisa ruim, entende? Eu mesma tenho o terceiro olho aberto, né? Então minha glândula pineal ela é realmente muito ativa e eu trabalho muito no meu consultório como terapeuta holística, né? Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, o arroba eu sou Aline com 2 N's, né? Mas aqui eu tô pela Ativa Alma de Flor para explicar um pouquinho mais sobre a terapia multidimensional. E a terapia multidimensional é um processo realmente de entrega profunda e total para a espiritualidade. Então o terapeuta, aqui, essa pessoa física do 3D, ela não atua em absolutamente nada na terapia multidimensional. Ela só faz o processo do passo a passo de conexão para que essa ferramenta se faça, para que essa sessão de terapia multidimensional possa acontecer. Tem uma parte do terapeuta que atua sim dentro da terapia, da sessão. O corpo que a gente chama é o corpo duplo, é um corpo que existe na 5ª dimensão. É um corpo totalmente diferente do corpo espiritual, né? Então, o corpo da 5ª dimensão não são todas as pessoas que têm esse corpo desperto. A maioria esmagadora das pessoas tem esse corpo adormecido. Então, no processo iniciático, né, do curso da terapia multidimensional, é desperto esse corpo. Esse corpo acorda nessas iniciações. Então, cada vez que essa terapeuta ou esse terapeuta for trabalhando, for atuando, depois de formado, depois de formada, esse corpo ele vai cada vez mais se preparar. E quando ele estiver pronto, durante as sessões, esse corpo, ele trabalha lá junto com a equipe astral de cura que foi atribuída a esse terapeuta ou a essa terapeuta, né? Então, é um processo realmente de desapego muito profundo, porque quanto mais tiver entregue nesse processo de cura profundo da terapia multidimensional, o terapeuta ele não vai ter nem habilidade racional, dependendo da situação, da profundidade da tua cura, para te dizer depois da sessão o que foi feito de cura, né? Isso tem acontecido muito comigo ultimamente. Então os relatos têm sido cada vez mais breves, né? Então depois de uma sessão de terapia multidimensional, a pessoa que foi atendida, ela recebe um testemunho, porque é isso que a gente é.
A gente só testemunha, a gente faz a conexão, né? Entra na sessão, né? Através do portal do coração multidimensional. Então a gente fica ali, os seres de luz trabalham. Se o nosso duplo já está pronto, ele está lá trabalhando com a nossa equipe também. E a gente só testemunha as curas que estão sendo feitas. Muitas vezes os testemunhos de uma terapeuta, de um terapeuta, é só por sensações. Às vezes não, é enxergando coisas, como eu que tenho o terceiro olho aberto, então muitas vezes eu enxergo coisas, mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente não tem nem o mental ainda preparado para entender quais são as curas que estão sendo feitas, de tão profundas que estão sendo feitas. O nosso mental muitas vezes é limitado nesse processo. Mas de forma geral eu posso te dizer que eu já testemunhei em uma única sessão. Claro que depende da pessoa que está sendo atendida. Às vezes a pessoa está um pouco mais resistente, a alma dela lá ainda está num processo que não está tão fácil para ela as curas. Às vezes não, ela está realmente bem aberta, então acontecem inúmeras curas. Então eu já testemunhei em uma única sessão curas semelhantes a curas sistêmicas, se você conhece a constelação familiar, a curas de apometria, né, semelhantes. Então curas de outras vidas, desligamento de memórias, limpeza de memórias, reagrupamento de corpos, limpeza de crenças. Então se você conhece Theta Healing, tudo numa única sessão. Eu já vi acontecer muita cura numa única sessão de terapia multidimensional. Então, até nisso, se você é uma terapeuta ou um terapeuta está aqui para saber mais, para saber se realmente vai se iniciar nessa técnica, o seu ego, o seu mental pode se questionar, ou até mesmo inconsciente, você nem perceba, mas meu Deus, aí os clientes não vão mais precisar de mim, porque em uma única sessão eu vou resolver todos os problemas deles. Não vai, mas vai potencializar muito a cura desses clientes, né? Então, assim, por mais que dá muitos saltos quânticos, então você vai ter casos de sucesso muito maiores. E outra coisa linda e maravilhosa que eu tenho que falar da terapia multidimensional que me emociona é a clínica virtual que a gente instrui o terapeuta a fazer, que é uma clínica onde a gente atende somente... Bom, todos os atendimentos são à distância na terapia multidimensional, então a gente também cumpre com esse lance da pandemia, né, de respeitar tudo isso. Então é à distância mesmo, cada um da sua casa, tá tudo certo. Mas a clínica virtual que a gente recomenda no curso é para fazer para pessoas que não sabem que estão recebendo. Esse é o exercício de caridade mais profundo que eu já tive na vida e que eu confesso que eu tô em evolução com isso, né? Então, fazer e não contar para a pessoa e ver a pessoa melhorando, e a pessoa às vezes até atribui a outras coisas que estão acontecendo na vida dela e não a sessão que você fez, porque você não contou, mexe com o ego. E por isso que eu tô em processo de evolução com isso e eu acho lindo, assim. Então, a gente pode fazer para qualquer pessoa, até mesmo para as pessoas que não pediram. Então imagina as pessoas na tua volta, familiares, amigos, que estão passando por dificuldades, mas que ainda não despertaram para esse mundo holístico, então ainda não acreditam em outras vidas, ainda não acreditam em energias, ainda não acreditam na multidimensionalidade, não acreditam em nada disso, não importa. Você pode fazer, porque você vai acessar a alma dessa pessoa. Se essa pessoa não estiver ainda pronta para receber essa cura, você vai ver que não vai conseguir fazer a sessão. Mas eu digo por experiência que todas as sessões que eu fiz dessa forma, sem a pessoa saber, nenhuma negou. Nenhuma alma negou a cura. Algumas estavam mais resistentes, outras já estavam mais abertas, mas nenhuma alma negou. Né? Eu até faço, né, no consultório mesmo, pago para maridos, né, de clientes, para filhos, filhas de clientes, e é muito lindo de ver isso. Então, tipo, uou, dá um pum. Como assim pode, né? A gente, se você é reikiano, reikiana, você já sabe disso, a gente precisa, né, no reiki a gente precisa pedir permissão, né? E na terapia multidimensional não, porque a gente se comunica com a alma. Então a gente, na hora da sessão,
ali que vai ser perguntado, né? E nenhuma alma vai recusar cura. Nenhuma alma recusou cura para mim até agora. Então é isso, por hoje é isso, já falei bastante, já foi um vídeo bem compridinho aqui, mas eu acho que eu já trouxe as coisas mais principais e importantes, as que mais tocam o meu coração, assim, né, esse coração, esse chakra do coração meu que tá ainda em processo de abertura, porque a gente recebe a abertura do chakra do coração do Mestre Sananda, de Jesus, durante a formação. Eu já recebi mais de uma, porque eu já fiz a formação para virar formadora, então eu já recebi mais de uma iniciação. Cada vez que eu formo uma turma nova, eu recebo a iniciação enquanto eu faço. E cada sessão que eu faço também, meu chakra cardíaco vai expandindo, expandindo, expandindo. E eu agradeço muito você estar aqui ouvindo isso. Eu agradeço muito a terapia multidimensional ter entrado na minha vida. Eu agradeço muito a Helene Abiasi ter podido canalizar tudo isso, ter passado por tudo que ela passou, toda a construção disso até agora, né? E porque realmente é uma ferramenta que traz, assim, uma expansão, uma liberdade, uma segurança, né? Eu que venho da religião de Umbanda, que eu tinha muitas crenças enraizadas em medos, assim. Sempre foi feito luz em todo o trabalho que eu participei. Mas eu tinha medos das sombras, né? Então, processos de desobsessão que acontecem durante a terapia multidimensional, eu me sinto segura de estar aqui fazendo, entre aspas, sozinha, e não estar precisando estar em uma egrégora de pessoas que me deixem segura, né? Então, me dá uma autonomia muito grande de estar trabalhando sendo canal, porque é uma das missões maiores na minha vida, que eu já sei, que é trabalhar sendo canal, né? Então, assim, sim, também é feito desobsessões, quebra de contratos, de pactos, enfim, pode ser feito qualquer cura dentro da terapia multidimensional. E se a pessoa estiver bem aberta na sessão, né, a pessoa atendida, vai acontecer muito mais de uma cura. É lindo, é fantástico. Imagina, então, receber todas as 12 iniciações da formação em terapia multidimensional. O processo de cura é muito mais profundo. Então, por isso que nas minhas turmas vem muita gente que não quer ser terapeuta, não está na missão de vida, de alma delas, mas elas querem se curar muito profundamente e querem ajudar também as pessoas em volta a poder se curarem, né? As pessoas que estão próximas delas. Então, tem aparecido muita gente para mim assim também. Então, se esse é o teu caso também, e sente o chamado, vem, não perde mais tempo não, vem. Um beijo no teu coração, até mais.